Você tem medo da sua fome? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender por que ela é uma coisa boa, positiva e saudável. E você não precisa ter medo dela, ok? Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessantíssimo, a fome. No começo desse vídeo eu te fiz uma pergunta, se você tem medo da sua fome, e agora eu quero te fazer uma outra. Você sabe como lidar com a sua fome? Ou você é do tipo de pessoa que preferia nem sentir fome de tão complicada que está a sua relação com ela? Isso me faz lembrar de um produto que foi lançado há alguns anos no mercado com o seguinte slogan: mata a sua fome. Inclusive está gravado no rótulo dele. E eu fiquei pensando, caramba, nos dias de hoje parece que ter fome, né? A fome é uma vilã, né? Alguém que precisa morrer, alguém que precisa ser temida. Mas na verdade a fome é uma coisa positiva, ela é um sinal enviado pelo nosso cérebro de que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa oferecer nutrientes para as nossas células. Já pensou se a gente não sentisse fome? Como que a gente ia sobreviver? Obviamente que ao longo dos anos, né, essa relação com a fome ficou complicada e a diferenciação entre fome, apetite e saciedade ficou difícil de ser discernida. E a indústria, né, a indústria alimentícia, farmacêutica, se aproveitou muito desse sentimento, né, de angústia das pessoas por não saber lidar com a fome para lançar slogans sensacionalistas como o desse produto que eu acabei de falar para vocês. Mas não só isso, né? Os inibidores de apetite, suplementos ou drogas mesmo que prometem inibir o apetite vendem de monte, né? Vendem assim de enxurrada. E não só drogas farmacêuticas ou suplementos, mas também substâncias fitoterápicas, combinações, né, de ervas medicinais que alteram essa percepção de fome. Como vocês sabem, há uns anos eu tive bulimia. Eu falei isso no início do canal, né, no vídeo de abertura do canal, e você sabe que as duas principais coisas que me ajudaram a sair desse caminho completamente destrutivo foi primeiro, né, engravidar, que me fez focar ou fez direcionar a minha atenção para o que era mais importante e para o que eu estava fazendo com a minha vida. E segundo, que foi resolver a minha relação com a comida, né? Traçar um caminho de aprendizado de como lidar com a minha fome e com a minha saciedade. E a primeira coisa que fez muita diferença foi entender que eu precisava respeitar a minha fome. Obviamente que isso veio depois de entender como funcionava esse mecanismo de fome, de saciedade, e aplicar as coisas em mim e ver o que dava certo e o que não funcionava. Mas durante esse processo, né, esse processo de aprendizado, de tentativas e erros, de quebras de paradigmas, de desmistificação de mitos, né, eu me fiz o seguinte questionamento: meu Deus, devia ser mais fácil, né, lidar com a fome e com a saciedade. Devia ser mais fácil a gente comer quando está com fome e parar de comer quando está saciada. Mas por que tantas pessoas, né, têm problemas com a fome, têm problemas com a comida, né, não conseguem se resolver nesse sentido? E eu entendi no processo de aprendizagem, para me resolver com a comida, né, que a gente principalmente se desconectou com nossos sinais internos de fome e saciedade, porque o nosso corpo fala, a gente é que às vezes ignora. Nós começamos a focar nas informações externas, no que vem de fora, seguir regras alimentares, comer, porque tem que comer a cada 3 horas, porque tem que cortar carboidrato, porque isso engorda, porque aquilo emagrece. Começamos a criar uma série de estigmas em torno da alimentação, de estratégias alimentares, principalmente vinculadas ao emagrecimento, né? Porque afinal de contas nós somos uma população majoritariamente com sobrepeso e obesidade. Então problemas com a comida, problemas com lidar com o apetite, problemas com o peso é uma dor, né? Uma angústia da maior parte da nossa população.
Nesse processo, como eu disse para vocês, eu comecei a entender que fazia muito sentido a gente estava conectado muito mais com o externo do que conosco, né? E as questões com o peso, com a fome, com a saciedade, com o apetite estão tão desconexas, né? Tão complicadas de serem resolvidas que a gente não sabe hoje mais se está com fome ou se está aborrecido. Porque estamos lidando com os nossos sentimentos da mesma forma que a nossa fome. Então, estamos lidando com ele, com coisas diferentes da mesma forma, que é oferecer comida. Então, a gente não sabe mais se a gente está com fome real, física, ou se a gente está deprimido, se a gente está ansioso, se a gente está triste, se a gente está feliz, se a gente está desmotivado, angustiado, frustrado. Tudo se resolve com comida. Mas eu não vim aqui para trazer condenação para a sua vida, tá? Fique calmo. Eu vim aqui para te dizer que você não precisa, tá? Você não precisa ficar dependente de inibidores de apetite, de drogas que silenciam a sua fome para você não ter que saber ou aprender como lidar com ela. Você também não precisa ficar enlouquecida sem saber, né, como lidar com essas mesmas coisas, você mesma, né, encarando a sua fome. E você também não precisa viver uma vida privada de coisas que te dão prazer, de alimentos que te trazem alegria, te trazem felicidade, que devem fazer parte de uma vida normal, saudável. Você não precisa viver essa vida angustiada, né, em torno da comida. O que a gente precisa de verdade é voltar a olhar para a gente mesmo, a entender o que o nosso corpo está falando e a gente está ignorando. E não tem nenhum problema se você não estiver conseguindo fazer isso sozinho, se você não estiver conseguindo fazer as pazes, né, com a sua fome, com o seu apetite, com a comida. Isso não é importante se você não está conseguindo fazer sozinha. O importante é que você reconheça que não está conseguindo fazer sozinha e procure ajuda. Procure ajuda de um profissional que tenha uma visão equilibrada sobre essas coisas, porque comer não deve ser uma frustração, uma agonia, uma angústia. Comer deve ser um ato de prazer, de bem-estar, de felicidade, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com uma pessoa que você sabe que tem problemas em lidar com a fome, tá certo? E se inscreva no canal para você ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui, tá joia? Beijo pra você, muito obrigada pela companhia até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau!